Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa comunidade de fé. Você faz parte disso, eu estou muito feliz porque você está aí, a gente está junto podendo louvar e adorar o nosso Deus. Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens aqui na nossa igreja e ela se chama Autoridade e Poder. Dá só uma olhada no que vem pela frente. Toda autoridade na terra foi estabelecida por Deus. Com o poder da sua voz, tudo passou a existir. E com a sua autoridade, tudo continua existindo. As plantas continuam crescendo, as árvores dão seus frutos. Os pássaros fazem seus ninhos, os peixes continuam a nadar, o sol e a lua aparecem e vão embora no momento exato. Mas o homem em seu ser é o único que insiste em desobedecer. Quando eu tinha 17 para 18 anos, Deus deixou muito claro que o sonho dele para mim era que eu fosse para o Rio Grande do Sul, porque ali eu ia fazer um curso de 6 meses de teologia junto com viagens missionárias. E Deus falou assim: Renan, você vai ficar 6 meses no Rio Grande do Sul e depois você vai para São Paulo. A questão é que no decorrer desses 6 meses no Rio Grande do Sul eu fiz muitas amizades. Eu me aproximei de pessoas e o discurso que elas diziam para mim quando eu descobri que eu ia embora era: não vai embora porque o Rio Grande do Sul precisa de você, nós precisamos de você e você precisa de nós. E aquilo começou a mexer com o meu coração mais do que a missão que Deus tinha me dado. No fim dos 6 meses, sabe o que aconteceu? Ao invés de ouvir aquilo que Deus tinha me dito, eu comecei a ouvir as circunstâncias da vida. E eu fiquei ali no Rio Grande do Sul por desobediência. O plano era ficar 6 meses, eu fiquei 2 anos. 1 ano e 6 meses em desobediência a Deus. Sabe o que aconteceu? Nesse período eu passei fome, passei necessidade, fiz dívidas, fui frustrado, fui decepcionado e decepcionei muitas pessoas. Eu sofri muito naquele tempo. Nada disso precisaria se eu tivesse obedecido ao meu Deus. Depois de 2 anos eu fui para São Paulo. No primeiro dia em São Paulo, Deus já me deu emprego, me deu moradia, me deu uma igreja para servir e tudo se resolveu. Sabe o que eu entendi? Que por mais que a vontade de Deus seja contrária à minha, quando eu entendo a soberania, a autoridade e o poder de Deus, a minha vida flui, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A minha vontade é egoísta. A vontade dele abençoa a todos. A minha vontade quer abençoar só a mim. Quando eu obedeci à autoridade e poder de Deus, tudo deu certo na minha vida e assim tem dado. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 21, verso 23. Mateus capítulo 21, verso 23, pega um bloco de anotações, porque a gente já vai começar. Nós iniciamos hoje aqui essa série de mensagens que se chama Autoridade e Poder. E por que dessa série? A verdade é que estamos vivendo hoje em dia num grande conflito de ideias. E toda essa crise tem gerado um padrão de comportamento que é reprovado por Deus. E esse padrão de comportamento reprovado por Deus tem, de alguma maneira, trazido condenação sobre a nossa geração. Lembra? Padrão de pensamento modela comportamento e comportamento gera habitação espiritual. Ou seja, essa série Autoridade e Poder, ela vem como resposta para uma geração que não suporta mais viver debaixo de qualquer tipo de autoridade. Essa série Autoridade e Poder vem como resposta para a nossa geração que na verdade tem desenvolvido ranço de autoridade, ranço de submissão, ranço de obediência. Eu me lembro, por exemplo, na minha infância, que os meus pais, eles eram autoridade máxima. Naquele tempo não tinha eu não quero. Eu não gosto de comer isso, eu não vou fazer aquilo. Não tinha. Nós tínhamos que comer o que era colocado no prato, nós tínhamos que fazer aquilo que era ordenado, nós tínhamos que praticar aquilo que a família estava praticando como um todo. Os nossos pais não precisavam nem falar, bastava olhar para a gente saber o que tínhamos que fazer. Agora, hoje em dia, nós estamos vivendo uma crise tamanha que não é mais assim. Eu vejo que os pais, eles são controlados pelos seus filhos, a agenda da família é determinada de acordo com o gosto pessoal das crianças. Eu vejo que as famílias estão sendo de alguma maneira influenciadas pelos filhos e não mais pelos pais. É os filhos que ditam onde vão passar férias, o que vão comer e para onde vão.
Percebe? Eu me lembro que na minha infância, quando eu estava na escola, a minha professora era a autoridade máxima dentro da sala de aula. O que ela falava, nós tínhamos que fazer. E se, por acaso, elas chamassem os meus pais, eu tenho convicção de que eu seria disciplinado em casa. Eu tinha convicção disso. Hoje em dia não é assim que acontece. Hoje em dia, nem as crianças e nem os pais respeitam mais a autoridade das professoras. As professoras têm medo dos pais, têm medo das crianças, e se a professora chama os pais se viram contra ela. Nós estamos vivendo uma crise de autoridade, uma crise de submissão. Antigamente nós respeitávamos os policiais. Eu era de um tempo onde o policial entrava no ônibus e não pagava nada. Tinha vários privilégios, nós queríamos honrar a vida deles. Hoje as pessoas afrontam os policiais verbalmente, afrontam fisicamente, impedem eles de exercer ou de cumprir a ordem, a missão que eles têm que cumprir na sociedade. Eu poderia ficar aqui, horas citando vários exemplos de como nós temos, de alguma maneira, sido insubmissos, desrespeitosos e como nós temos desonrado todo tipo de autoridade existente na nossa sociedade hoje. Mas não é necessário que eu te dê mais exemplos, sabe por quê? Porque o ponto foi nos dito que a obediência e a submissão eram coisas ruins, negativas e que nos faziam mal. Portanto, a questão ou a pergunta que nós temos que fazer é: aqueles que levantaram a bandeira da insubmissão, da rebeldia, aqueles que estavam dizendo de geração em geração, liberdade, rebeldia, façam o que vocês quiserem, o ponto essas pessoas têm desfrutado de uma vida boa? Essas pessoas que levantaram bandeiras, que divulgaram e que pregaram contra a submissão e obediência, eles têm vivido uma vida boa? Será que a vida deles hoje, de fato, comprovam a tese de que é melhor ser insubmisso e rebelde do que submisso e obediente? Como prova social, pega dois irmãos, um obediente e submisso aos seus pais e outro rebelde e insubmisso, e veja qual tem a vida melhor. Como prova social, pegue duas pessoas na sociedade de maneira aleatória e veja qual delas tem uma vida melhor. Aquela que obedece, aquela que é submissa, ou aquele que não é submisso, aquele que desobedece, aquele que é transgressor da lei. Qual dos dois tem experimentado de uma vida melhor? O nosso problema é que muitas vezes nós somos encantados pelo discurso, mas desconhecemos a vida daquele que nos fala. Há uma grande incoerência entre aquilo que tem sido ensinado na mídia e aquilo que tem sido vivido e praticado por eles. É verdade ou não é? Há uma incoerência muito grande. Se você conhecesse a vida dos eloquentes, talvez você não seguiria eles. Se você conhecesse a vida daqueles que têm uma retórica perfeita, talvez você não aceitaria aquilo que eles estão dizendo. Se você visse o resultado daquilo que eles têm vivido, daquilo que eles têm praticado, certamente você rejeitaria o ensino deles. A verdade é que todos esses que levantaram as bandeiras da rebeldia e da insubmissão, hoje têm pagado um alto preço. E sabe por que isso acontece? Porque isso é um princípio bíblico. Este é um princípio, obediência e submissão é um princípio bíblico. Olha para a vida de Abraão, olha para a vida de Moisés, olha para a vida de Neemias, olha para a vida de Daniel na Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abidnego, olha para a vida de José no Egito. Todos estes foram obedientes e submissos a Deus, porque obediência e submissão é um princípio bíblico. Enquanto a desobediência e a rebeldia são valores do reino das trevas, a obediência e a submissão são valores do reino de Deus. Portanto, não deixe as pessoas te enganarem. O reino de Deus não é uma democracia, é uma forma de governo diferente. Ali há obediência e submissão. Não deixe as pessoas te enganarem. Deus está nos preparando para viver no seu reino. Enquanto a desobediência e a rebeldia traz condenação, a obediência e a submissão atrai o favor de Deus. Querido, entenda essa verdade. Por mais que possa parecer, obediência e submissão não são coisas ruins para você.
Não são coisas boas, atrai o favor de Deus, atrai a bênção de Deus sobre a sua vida. A submissão e a obediência não são consequências do pecado, não é consequência do mundo pós-queda, não é. A verdade é que a submissão e a obediência sempre fizeram parte do plano de Deus. Agora, sabe qual é a diferença? Presta atenção, a diferença é que se Adão e Eva não tivessem pecado, nós viveríamos hoje uma teocracia. E o que isso significa? Significa que nós seríamos obedientes apenas a Deus, nós seríamos submissos apenas a Deus. Se Adão e Eva não tivessem pecado, hoje em dia não haveria a necessidade de termos juízes nos julgando, não haveria necessidade de termos governantes, não haveria necessidade de termos leis, porque nós viveríamos em uma plena harmonia com Deus e com o próximo. Mas por conta do pecado de Adão e Eva, até hoje nós precisamos de governantes, de juízes, de reis e de leis. E tudo isso para que haja uma harmonia na humanidade. A verdade é que nós estamos reaprendendo a obedecer a Deus para viver em harmonia. Através da obediência, então, aos pais, a submissão aos líderes, a honra aos governantes, nós vamos, de alguma maneira, sendo reconduzidos a uma vida harmoniosa, porque é assim que nós vamos viver. De forma que, se hoje você não é obediente, honroso, respeitoso, submisso aos seus pais, às suas lideranças, aos seus governantes, você também não é a Deus. Agora, há exceções? Claro que há. Claro que há. Toda vez que uma autoridade, não importa quem seja, pode ser dentro da sua casa ou fora dela, mas toda vez que uma autoridade te colocar numa posição de rebeldia e desobediência contra Deus, então esta é uma exceção à regra e você está autorizado a desobedecer, você está liberado para desobedecer. Agora, tirando as exceções, viver debaixo de uma autoridade faz parte da vida humana e também da vida espiritual. Por maior que você seja, não tem como você fugir disso, não tem como você não viver debaixo de alguma liderança, não tem como você viver longe de alguma autoridade. Por maior que você seja, você sempre estará debaixo de alguma autoridade e debaixo de alguma liderança. A criança, quando nasce, por exemplo, ela nasce debaixo da autoridade dos seus pais. E esse tipo de autoridade produz para a criança o que? Vida boa, identidade, proteção, propósito, provisão. E essa criança, à medida em que ela vai crescendo, ela vai se submetendo a outros tipos de autoridade. Uma vez que ela aprendeu a ser submissa e a honrar os seus pais, ela está pronta para viver no ambiente externo, ela está pronta para viver em sociedade. E quando ela atinge uma idade de consciência e ela entrega a sua vida a Jesus, ela agora não mais se submete apenas às autoridades humanas, mas também à autoridade espiritual. Viver debaixo de autoridade, viver debaixo de liderança faz parte da vida humana e faz parte da vida espiritual. Você que abriu em Mateus 21, 23, leia comigo por gentileza esse texto. Vai aparecer também aí na sua tela. Quando Jesus voltou ao templo e começou a ensinar, os principais sacerdotes e líderes do povo vieram até ele e lhe perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu este direito? Jesus respondeu: eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas, se vocês me responderem uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si. E eles estavam ali discutindo e eles estavam dizendo: se disséssemos que ela vem do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas se disséssemos que era apenas humana, seremos atacados pela multidão, pois todos pensam que João é um profeta. Por fim responderam a Jesus: nós não sabemos. E Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade eu tenho feito essas coisas. Querido, aqui nesse texto, Jesus está ensinando, os principais líderes do povo, eles perguntam para Jesus: de onde você tira a sua autoridade? De onde você tem tanta autoridade? Quem é que lhe deu essa autoridade? Mas Jesus, ele não responde essa questão aos líderes do povo,
Mas o interessante é que para os seus amigos, para os seus discípulos, Jesus não vai só explicar de onde vem a sua autoridade, como também vai dar o seu poder. Eu quero chamar a sua atenção para outros dois textos bíblicos, Mateus 28:18 e Atos 1:8. Abra sua Bíblia em Mateus 28, verso 18. É só você pular algumas páginas aí, Mateus 28, verso 18. O texto diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E quem é que deu autoridade para Jesus? O seu Pai. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Agora pula lá para Atos 1, verso 8. Olha o que o texto diz, Atos 1, verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O que eu aprendo com essas duas falas de Jesus é que nenhum cristão pode viver sem submissão às autoridades, mas nenhum cristão pode viver também sem revestimento de poder. O Instituto Fuller fez uma pesquisa com mais de 900 líderes cristãos e após conversar com todos eles, eles chegaram à conclusão de que submissão às autoridades gera poder para liderar. Em outras palavras, eles confirmaram a tese de que um bom filho será um bom pai, de que um bom liderado será um grande líder, de que uma boa ovelha pode ser um bom pastor. Aquilo que se planta é aquilo que se colhe. Ou seja, a autoridade espiritual sobre a criação, sobre as realidades, as potestades do ar, é consequência natural da nossa submissão a Jesus Cristo, submissão à autoridade de Deus, da sua palavra e de todas as autoridades que Ele constituiu na terra. Em outras palavras, aqueles que relativizam a verdade, aqueles que relativizam a palavra de Deus, o senhorio de Jesus Cristo, estes são cristãos nominais, mas não são cristãos de verdade. Isso porque, embora eles tenham um título de cristão, eles não têm autoridade, eles não têm poder e eles não têm unção. Você não recebe aquilo que você não celebra. De modo que se você despreza as autoridades, você nunca terá autoridade. Você não recebe aquilo que você despreza. Se você despreza seus líderes, você nunca será um grande líder. Você só recebe aquilo que você celebra. Você só recebe aquilo que você honra. Querido, entenda este princípio. Sem submissão à autoridade de Deus, não há autoridade para liderar a criação. Quer ver isso acontecendo na prática? Eu posso te mostrar. Quer ver isso acontecendo na Bíblia? Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, eles tinham que dominar a criação, mas a rebeldia do casal fez com que ao invés deles dominarem, eles fossem dominados. Ao invés deles dominarem a serpente, eles foram dominados por ela. Sem submissão à autoridade, a Deus, não há autoridade para liderar. Essa é a grande verdade. De Adão você pode ir para Caim. Quando Caim estava prestes a matar o seu irmão, Deus disse para ele: o pecado está à sua porta, cabe você o quê? Dominá-lo. A falta de obediência a Deus gerou falta de poder. Ao invés de Caim dominar o pecado domina Caim e ele mata o seu irmão. Nós podemos ir para Moisés, outro exemplo. Moisés foi adotado pela filha de Faraó e ele cresce com grande autoridade no Egito. Mas sabe o que aconteceu? No momento em que Moisés usa o seu poder para dominar o ser humano e matá-lo, ele perde a sua autoridade para liderar. E de príncipe do Egito ele se torna um fugitivo. 40 anos depois, Deus percebe que Moisés está pronto para receber de novo a autoridade. Só que traumatizado pela experiência anterior, ele tenta recusar. E Deus vai mostrar para ele que antes não deu certo porque ele usou a autoridade para dominar, mas que era para usar essa autoridade para libertar. De forma que o próprio Deus diz para ele: eu vou te dar a minha autoridade diante de Faraó. De Moisés você pode ir para Saul. Deus levanta Saul como rei do povo, mas Saul se rebela contra Deus e Deus retira dele o trono de Israel. Enquanto alguns, por causa da sua insubmissão, da rebeldia do coração, eles perderam o poder e a autoridade, você vai observar que outros, por conta da submissão, da obediência, vão ganhar poder e autoridade. Como, por exemplo, José.
José foi submisso ao seu pai, foi submisso aos seus irmãos, foi submisso a Potifar, foi submisso a Faraó. E o que foi que aconteceu com José? Ele ganha autoridade e poder para governar o Egito e salvar o povo de Israel e dar livramento para o povo de Israel durante um grande período de fome. A mesma coisa acontece com Moisés. Deus vai dar autoridade e poder para ele libertar o povo. Agora, a grande pergunta diante de tudo isso é o que significa autoridade e poder? O que é autoridade e poder? Essas duas palavras, elas parecem iguais, autoridade e poder, parece a mesma coisa, mas não é. São coisas diferentes e elas se completam. Por exemplo, autoridade em português tem a sua origem no latim e significa autor. Em latim, autoridade é alguém que pode agir livremente. Ele é autor da sua vida. O Antigo Testamento nos mostra Deus como uma autoridade. Ele é autor da história, ele é autor da sua vida, ele age livremente, ele pode fazer o que bem desejar. O Novo Testamento nos mostra Jesus como uma autoridade. De modo que aqueles líderes do povo perguntam para ele: de onde você tem essa autoridade para viver livremente, para fazer o que você bem quer? De onde vem isso? Agora, em grego, autoridade significa essência. É algo que vem de dentro para fora. Ou seja, em grego, autoridade é aquilo que vem de dentro de você e traz para o mundo externo credibilidade, confiança e direção. Hoje em dia há muitas coisas externas que podem, de alguma maneira, realçar a sua autoridade, como, por exemplo, uma farda, um crachá, um título. Mas olhando para a palavra de Deus, nós podemos entender que a verdadeira autoridade não é aquilo que vem de fora, mas é aquilo que vem de dentro. De forma que se você ganhar um título, um crachá, mas não tiver essência, sabe, você não vai ter a verdadeira autoridade. Por quê? Porque a autoridade ela é consequência natural da sua espiritualidade. Tem meninos que têm mais autoridade do que homens. Tem funcionários e servos que têm mais autoridade do que chefes. Por quê? Porque a autoridade não vem de fora, a autoridade vem de dentro. Já o poder é como se fosse o combustível que faz o carro se mover. A autoridade te faz ter o carro, mas é o combustível que faz o carro andar. De forma que, sem submissão às autoridades, o carro ficará parado, abandonado e sem uso. E, infelizmente, é assim que muitos cristãos estão hoje. Por falta de submissão, por falta de obediência a Deus, à palavra, aos pais, aos líderes, por causa de rebeldia. Muitos hoje têm um título de cristão, mas não têm autoridade sobre a criação, não têm poder sobre as potestades do ar e não têm unção. Querido, essa série foi dada por Deus para quebrar o seu orgulho, para arrancar do seu coração toda a rebeldia, para desfazer toda a vaidade na sua vida e para te colocar de joelhos. Você não é Deus, você é apenas uma criatura. Você não sabe o que é bom para você, Deus sabe. Para de tentar governar a sua própria vida e se submeta ao governo dele. Você não entende o porquê as coisas foram criadas da forma como foram criadas, mas Deus entende e Ele é perfeito em tudo que faz. Para de questionar o porquê Deus faz as coisas do jeito que faz. Para de tentar alterar e mudar a criação. Se submeta ao senhorio de Cristo. Renuncie os seus desejos pecaminosos. Não tente impor os seus desejos à palavra de Deus, não tente impor a sua vontade à vontade de Deus, renuncie, se submeta, renuncie à sua desobediência, ao seu desejo de tentar impor, renuncie à sua desonra, sabe, arranca de você essa desonra, porque isso não te faz bem. Deixe o Espírito Santo de Deus mudar a sua mente, mudar o seu coração, governar a sua vida, porque essa série foi dada por Deus para te dar a oportunidade de recomeçar, para que você encontre salvação. Por isso eu quero te perguntar, você reconhece a autoridade de Jesus sobre a sua vida? A gente está falando de submissão, de obediência, a gente está falando de autoridades. Você submete à autoridade de Cristo, você reconhece que Cristo tem autoridade sobre a sua vida.
Porque talvez você possa não reconhecer, mas eu quero te mostrar que Jesus Cristo tem autoridade sobre todas as coisas. Jesus tem autoridade sobre a matéria. A Bíblia diz que Ele sustenta a criação com o poder da sua palavra, que Ele é dono do ouro e da prata. Jesus tem autoridade sobre a matéria. Ele transformou a água em vinho. João disse que Ele fez tantas coisas que seria impossível escrever todas elas. Você reconhece a autoridade de Jesus sobre a sua vida? Porque você pode talvez não reconhecer, mas eu quero te mostrar que Jesus tem autoridade sobre a natureza. Ele acalmou a tempestade, Ele andou sobre as águas, Ele secou a figueira estéril. Jesus tem autoridade sobre a matéria, Jesus tem autoridade sobre a natureza, Jesus tem autoridade sobre todas as outras autoridades. A autoridade dele é muito superior, é muito maior. Olha o que a Bíblia diz: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Querido, governos vêm, governos vão, mas o reino de Deus permanece, prevalece. Você não tem que, por exemplo, se preocupar com quem vai governar. Por quê? Porque você tem um rei, e esse rei está acima de todos os governos humanos. Em Isaías está escrito, Isaías 9, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Você reconhece a autoridade de Jesus sobre a sua vida? Porque Jesus tem autoridade sobre a matéria, Jesus tem autoridade sobre a natureza, Jesus tem autoridade sobre as autoridades, Jesus tem autoridade sobre a criação. Ele fez os peixes entrarem na rede, na pesca maravilhosa. Ele fez um burrinho servi-lo com excelência. Ele alimenta os pássaros com o melhor dessa terra. Ele veste os lírios. Ele faz o sol nascer e se pôr todos os dias. Ele está sustentando, regendo toda a criação. Jesus tem autoridade sobre os demônios. Ele expulsou 7 demônios de Maria Madalena, ele expulsou uma legião de demônios do Gadareno, ele expulsou o demônio do jovem surdo. As potestades, os príncipes dos ares tremem diante da sua voz, tremem diante do seu nome. Jesus tem autoridade sobre os demônios, Jesus tem autoridade sobre todas as enfermidades. Ele mostrou o seu poder de cura, desde uma simples febre como a sogra de Pedro, até recolocar a orelha em um soldado. Ele curou cegos, ele curou leprosos, ele curou aleijados, ele curou todo tipo de doença. Jesus tem autoridade sobre todas as enfermidades. E se hoje Ele desejar trazer cura sobre a sua vida, trazer cura sobre a sua casa, Ele pode fazer isso. Você reconhece a autoridade de Jesus sobre a sua vida? Você pode não reconhecer, mas deixa eu te dizer algo. Jesus tem autoridade sobre a morte. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele tirou Lázaro do túmulo. Ele mesmo venceu a morte. No 3º dia ele ressuscitou. Jesus tem autoridade sobre a morte. E é por isso que na vida do cristão a morte já não tem mais o seu poder, porque ele ressignificou a morte. A morte, por causa de Jesus, já não é mais o nosso fim, mas a passagem para a vida perfeita, a passagem para a vida eterna. Jesus tem autoridade. Você reconhece a autoridade de Jesus sobre a sua vida? Porque talvez você não reconheça, mas Jesus tem autoridade sobre o pecado. Jesus disse para o homem paralítico: os teus pecados estão perdoados. Todos esperavam que Jesus dissesse para ele: levanta e anda. Todos esperavam que Jesus dissesse para ele: você está curado. Mas Jesus sabia que o verdadeiro problema daquele homem não era a sua doença física, eram os seus pecados. Querido, toda doença tem um prazo de validade. Toda dor tem uma data marcada para acabar. Toda lágrima tem um fim. Mas o pecado é a única coisa que pode fazer com que o sofrimento nunca se acabe. O pecado é a única coisa que pode eternizar a sua dor, que pode eternizar o seu choro, que pode eternizar o seu sofrimento.
Por isso, mais importante do que Jesus te curar fisicamente hoje, mais importante do que Jesus resolver os seus problemas financeiros, mais importante do que tudo isso é hoje você receber o perdão de Deus. Naquele dia, o paralítico ele podia ter pensado, se hoje Jesus me curar, eu vou ter a melhor vida de todas. Mas Jesus sabia que a melhor vida de todas é consequência do perdão. É consequência do perdão. E sabe o que é melhor? Ele disse para o paralítico, os teus pecados estão perdoados. Jesus tem autoridade sobre o pecado. Jesus pode te perdoar. Se hoje você se arrepender, querido, entenda isso, Ele tem poder para perdoar os seus pecados, Ele tem poder para pagar a sua dívida, Ele tem poder. Se hoje você confessar, Ele vai te perdoar. Se hoje você pedir perdão, Ele pode tirar de você o peso da culpa e Ele pode lançar o seu pecado no mar do esquecimento. Ele não vai esquecer porque ele tem a memória fraca, ele esquece porque ele escolhe esquecer, porque ele escolhe lançar o seu pecado no mar do esquecimento, mas para isso você precisa se arrepender, você precisa pedir perdão. Jesus tem autoridade sobre o pecado e ele pode perdoar você. Jesus tem autoridade sobre toda a eternidade. Em João 17,2 está escrito, eu tenho autoridade para conceder a todos aqueles que o Senhor me destes a vida eterna. Jesus tem autoridade para arrancar você do lamaçal do pecado, para tirar você do império das trevas. Jesus tem autoridade para te dar de presente toda a eternidade no céu, a vida eterna. Se hoje você se arrepender da vida que você tem levado, se hoje você pedir perdão a Deus e confessar os seus pecados, Jesus pode entrar no seu coração e Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua história, não só nessa vida, mas por toda a eternidade. Ele pode te dar livre acesso ao Pai, abrir as portas para a eternidade no céu para você. Mas a pergunta que eu te faço é isso que você quer? É isso que você quer? Porque preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Se você sabe que não tem vivido de acordo com a palavra, se você sabe que Deus não está feliz com a maneira como você tem vivido, se você sabe que Deus não está feliz com a maneira como você tem de fato lidado com a vida, se você sabe disso, e se você não só sabe disso, como também se arrepende da vida que você tem levado, se arrepende de como você tem tratado as pessoas, de como você tem lidado com o dinheiro, se você se arrepende da maneira como você tem vivido, eu quero hoje te convidar a se reconciliar com Jesus, porque Ele te ama, Ele morreu por mim, por você. Ele não está aqui hoje para te condenar, mas hoje Ele está aqui para te salvar, para te dar a oportunidade de recomeçar, e Ele quer te ajudar. Nós precisamos entender que sem Jesus não dá, sem Jesus nós não vamos conseguir, e Jesus está aqui para te ajudar. O Espírito Santo de Deus está aqui para te levantar e para te ensinar a viver de cabeça erguida, sem culpa, sabe, de maneira transformada, com o coração regenerado. Se hoje você deseja melhorar a sua vida com Deus, se hoje você deseja se reconciliar com Jesus, se hoje você deseja pedir a Jesus que entre no seu coração, se hoje você deseja pedir ajuda a Ele para mudar de vida, eu queria te convidar a se posicionar de alguma maneira aí na sua casa, para se reconciliar com Ele, para se submeter à vontade dEle. Se posicione, se você quiser se ajoelhar, essa sem dúvida alguma é a melhor posição para a gente se reconciliar com Jesus, é prostrado mesmo. Se você pode, faça isso, se posicione de alguma maneira, sabe, deixe esse descontentamento santo modelar o seu comportamento, deixe o padrão mental de Cristo entrar na sua mente, modelar o seu comportamento para que hoje haja habitação espiritual na sua vida. Feche os seus olhos aí onde você estiver. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela sua autoridade, porque o Senhor é o autor da vida. Nós te agradecemos porque o Senhor deu autoridade ao seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, para pagar o preço do nosso pecado, para nos livrar da condenação eterna e para nos dar a vida ao teu lado, Pai. Obrigado, Jesus,
por ter morrido, por ter ressuscitado. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor, através da Tua palavra, pode trazer arrependimento aos nossos corações, pode mudar o nosso entendimento, pode se fazer presente, pode nos selar com o selo da salvação. Nós te pedimos perdão, Deus. Eu peço ao Senhor que através do Teu Espírito Santo possa entrar nessa vida que nesse momento está orando. Eu peço ao Senhor que através do Teu Espírito Santo possa, Deus, selar essa pessoa que está ajoelhada, que está prostrada diante do Senhor. Eu peço ao Senhor Jesus que seja verdade isso que está acontecendo na vida dela neste momento e que o dia de hoje possa ficar marcado para todos sempre na história dela como o dia da reconciliação, Pai. Completa essa obra. Só o Senhor pode fazer isso, Deus. Complete essa obra na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus que eu oro e toda a igreja diz amém. Querido, pegue o seu cálice, pegue o seu pão. Nós vamos renovar o nosso compromisso com o Senhor através do cálice e do pão. Quando Jesus foi crucificado, a Bíblia conta a história de 2 homens que saíram de Jerusalém e eles estavam voltando para sua casa. E eles estavam conversando e eles estavam tristes pela morte de Jesus. Eles estavam dizendo, Jesus de fato era um rei, mas e agora que ele morreu? O que nós vamos fazer? O impressionante é que Jesus aparece para eles no caminho. Mas eles não conseguiram reconhecer Jesus porque talvez eles tivessem imaginado que Jesus ressuscitaria com vestes de um rei, com a voz de um rei, mandando como os reis daquele tempo mandavam. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus caminhou com eles e eles não conseguiram perceber. Então Jesus, numa ceia como essa, pegou o pão e ele partiu o pão. E o interessante é que o texto diz que no momento em que Jesus parte o pão, eles são curados da cegueira espiritual. Eles reconhecem Jesus, mas naquele instante Jesus vai embora. A ficha cai no partir do pão. Olha o que eles dizem em Lucas 24, 31. Então os olhos foram abertos e eles reconheceram. E nesse momento Jesus desapareceu. E eles disseram um ao outro, verso 32, não ardia, não queimava o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava a palavra de Deus. É no partir do pão que os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Ele é. Ao som da sua voz, ministrando a sua palavra, os nossos corações queimam. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa e sabe que nós estamos o esperando. E no partir do pão, os nossos olhos se abrem mais uma vez para reconhecer quem Ele é. E Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Obrigado, Jesus, por ter derramado o Teu sangue naquela cruz, renovando essa aliança conosco. Obrigado, Jesus, por ter partido o Seu corpo por nós, para nos dar salvação, para nos dar vida nova. Obrigado porque a partir desse símbolo, nós estamos renovando o nosso compromisso com o Senhor. Nós estamos dizendo, olha Deus, esse mês eu vou viver melhor do que eu vivi antes. Neste mês eu vou tratar melhor as pessoas do que eu tratei antes. Nesse mês eu vou ser mais honesto, mais íntegro, mais correto. Nesse mês eu vou ler mais a Tua palavra, eu vou Te buscar mais em oração. Nesse mês eu vou Te louvar e Te adorar mais. Nesse mês eu vou colocar o Senhor no centro, eu vou buscar em primeiro lugar o Teu reino. Diga isso, querido, em espírito de oração, dizendo, Deus, esse mês eu vou viver para Ti. O Senhor é o centro, eu vou buscar o Teu reino. Esse mês eu vou me submeter ao Teu reinado sobre a minha vida. Eu vou me submeter à Tua vontade. E como símbolo, querido, dessa Tua oração, eu quero convidar você, nesse momento, a comer do pão junto comigo e a beber do cálice. Coríntios 11, 26. Porque sempre que comem deste pão e bebem desse cálice,
vocês anunciam a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Jesus, nós estamos aguardando a sua vinda. Nós estamos aguardando o seu retorno. Nos prepara para esse encontro com o Senhor. Nos santifica a mente e o coração. Nos prepara, Deus, para esse encontro contigo. Nos ensine a viver no padrão da sua palavra, debaixo da sua vontade e na direção do teu Espírito. Complete a obra que o Senhor começou a fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos e toda a igreja diz amém. Querido, nesse momento nós entregaremos os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu queria te incentivar a fazer isso por gratidão. Não com pesar, não com tristeza, mas com gratidão. A Bíblia diz que a gente não deve oferecer a Deus algo que não nos custe nada. Deus, Ele deseja receber honra, amor e gratidão. E que você possa entregar então o seu dízimo e a sua oferta como símbolo do seu amor, como símbolo da sua gratidão, como uma expressão de honra a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda fará. Aqui na tela tem o nosso Pix, é rápido, fácil e muito seguro. Tem um código de QR Code, basta abrir a câmera do seu celular, apontar para ele, vai aparecer um link na sua tela, você vai ser direcionado para o nosso aplicativo e lá você pode fazer a sua doação por cartão de crédito ou boleto bancário. E aqui também tem as nossas contas para transferência. Você pode escolher o que ficar mais fácil para você. Só não deixe de honrar a Deus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Rei e nós queremos prestar culto, adoração, gratidão e honra a Ele. Se você está nos visitando, eu quero dizer que você é muito bem-vindo e nós queremos ser família para você. Nós queremos te conhecer e se você deseja participar da nossa célula online, manda um WhatsApp para esse número que está aparecendo na sua tela e nós vamos inserir você numa célula online para que você participe do corpo do Senhor, para que a gente tenha comunhão e para que a gente possa caminhar junto. A minha oração é que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus guie os seus passos, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida profissional, sua vida acadêmica, sua vida sentimental, sua vida emocional e que Deus possa te usar cada vez mais como luz do mundo e sal da terra. Essa é a minha oração. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Não deixe de curtir o nosso canal e se inscrever aqui no nosso canal também. Tudo isso faz muita diferença. E compartilhe essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp. Que Deus possa nos usar para, de fato, mudar a mentalidade do mundo numa mentalidade de obediência e submissão, para que haja um novo padrão de comportamento e assim, para que haja habitação de Deus, habitação espiritual e bênção na nossa geração. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.